Olá, espero que esteja tudo bem com vocês, gozando de boa saúde, em oração principalmente, né, para aqueles que nesse momento estão sofrendo aí as dificuldades devido ao recolhimento. Nesse módulo 4 nós vamos estudar o teólogo protestante Paul Tillich, que é um teólogo alemão, e ele desenvolveu a teologia da cultura. A cultura não é um tema alheio à Igreja Católica. Nós temos no Concílio Vaticano II, né, que abordou com grande profundidade a relação da Igreja Católica com a cultura do nosso tempo, né, principalmente naquele documento, a Gaudium et Spes. Então a relação entre a fé e cultura é um tema constante na Igreja Católica e mostra a nova sensibilidade do Vaticano II, né, que dirige a cultura um olhar inclusivista. Lembrando a vocês que a relação entre fé e cultura coloca em diálogo a Igreja Católica com a cultura. E são três formas de diálogo que a Igreja Católica, a partir do Vaticano II, né, se estabelece. Ou seja, para você entender o Concílio Vaticano II, existem duas chaves de compreensão. A primeira chave é a de ornamento, ou seja, que é a mudança que a Igreja Católica vai fazer dentro de si, né, não organizacional, mas sobretudo pastoral, no sentido de se adaptar melhor aos reclames da modernidade, ou seja, as demandas da modernidade, atender melhor as demandas da modernidade. Isso chama-se a de ornamento. E a outra chave de compreensão do Vaticano II é diálogo. E nessa chave dialógica nós teríamos aí o diálogo da Igreja Católica com os protestantes, ou seja, o diálogo ecumênico. Temos da Igreja Católica com as outras religiões, que é o diálogo interreligioso. E por fim o diálogo com a cultura. Então a temática aqui tratada aí pelo Paul Tillich tem muito a ver com essa relação entre a fé e a cultura. E a teologia da cultura de Paul Tillich, ela considera a dimensão cultural como chave de interpretação da realidade, que são práticas, essas realidades voltadas à prática política e também religiosa. Ou seja, a teologia dele vai envolver muita questão antropológica, né, cultural e antropológica. E é fruto da experiência do próprio Paul Tillich com questões e movimentos políticos. Ele que teve problemas ali junto com o próprio governo alemão, né, pelas posições antinazistas, e a experiência que ele teve de imigração para os Estados Unidos. Então vai envolver aí um socialismo religioso, porque ele viveu os desafios entre a fé e a cultura na própria pele. Né? Quando ele vai para os Estados Unidos, ali ele vai se deparar com uma cultura completamente diferente, assim, em relação a dele, naquele momento principalmente ali. Né? Então o pensamento de Tillich é fundamentado na filosofia existencialista e também no marxismo, e possibilitou a ele uma visão crítica da igreja e da sociedade. Então não foi só a teologia da libertação que fez essa aproximação com o marxismo, né? Mas ele também fez. Então o que procura em sua teologia? Dar resposta às questões da situação humana, ou seja, da própria existência humana, integrando-as às dimensões existencial, né, da existência da própria pessoa, ou seja, do ser, do ente, e também social. Ou seja, por um lado, na dimensão existencial, profundamente religiosa, e, por outro lado, a existência social, uma vez que o indivíduo, né, religioso, ele está inserido na sociedade. A vida e a obra de Paul Tillich. Paul Tillich é um alemão, né, naturalizado norte-americano, filho de pastor e também pastor da Igreja Luterana. Ele foi capelão na Primeira Guerra Mundial e contemporâneo de Karl Barth e Bultmann, embora não tenha feito parte das escolas deles. A sua atividade docente, ele lecionou em Berlim, Marburg, Dresden, Leipzig, Frankfurt, até 1933, quando então sucede a Max Scheler na Cátedra de Filosofia e Psicologia de Frankfurt. E devido aos problemas que ele teve
com o nazismo, né, que ele se posicionou contrário ao nazismo, e foi obrigado a ir para os Estados Unidos em 1933. E Na Fronteira é uma obra autobiográfica, porque ele vai descrever nessa obra a experiência que ele teve de ter que sair ali da Alemanha e ir para os Estados Unidos. Então é símbolo de seu desenvolvimento pessoal e intelectual. Vai relatar ali as experiências que ele teve entre as possibilidades alternativas de existência, sem se sentir realmente à vontade com nenhuma delas. Não se sentiu à vontade na Alemanha em função do problema ocorrido lá devido ao nazismo, e também não se sentiu à vontade em solo norte-americano, uma cultura por demais capitalista, né? E que era estranha a cultura dele, bem diferente da cultura alemã. Você imagina você convivendo com uma cultura diferente, com a língua diferente, hábitos e costumes diferenciados. Lembrando a vocês que há um contraste muito grande entre a Europa e a América. Nós estamos falando aqui de alguém que vem do país da Europa e que vem para a América. Então ele viveu entre essas possibilidades alternativas de existência, sem se sentir realmente à vontade com nenhuma delas e sem adotar uma posição definitiva em relação a elas. Ou seja, é como se ele tivesse ficado em cima do muro, né? Por isso o termo fronteira, ele não se situou nem num lado e nem do outro, nem na cultura alemã e nem na cultura norte-americana. E sua obra de peso, ou seja, a grande obra de Paul Tillich, é Teologia Sistemática, que é uma coletânea de 72 teses redigidas entre 1951 e 1963, e é considerada a teologia do ataque, na qual ele vai usar o método da correlação. Uma teologia que vai de encontro às principais dificuldades que o ser humano tem, que o ser humano tem que enfrentar, as questões que ele levanta e tudo, para, através desse método da correlação, dar uma resposta teológica. O método da correlação explica os conteúdos da fé cristã por meio de perguntas existenciais, ou seja, formula perguntas existenciais e dá respostas à luz da fé cristã, respostas teológicas, em interdependência mútua. Faz uso da filosofia existencialista a fim de estabelecer uma relação da mensagem bíblica com a situação moderna. Veja bem, interessante isso, porque enquanto o Karl Barth trabalhou com a questão da palavra de Deus, que só era a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia só era a Bíblia se vinha de encontro à existência do ser humano, Bultmann também trabalhou com isso, em relação sempre com a existência humana, ou seja, a palavra de Deus em relação à existência humana. O Paul Tillich vai trabalhar também em relação à questão do conteúdo da fé cristã, também com a existência humana. Ou seja, ao trabalhar com a cultura, ele está trabalhando com a existência humana. Por isso ele vai fazer uso também da filosofia existencialista, assim como fez de início o Karl Barth e depois fez o Rudolf Bultmann. A ideia central de Paul Tillich. Ele vai trabalhar com um tema que poderia dizer ser o ideal cristão, de uma vida unida de tal forma a Cristo, ou seja, em comunhão com Cristo, que não tem qualquer ambiguidade. Uma vida sem ambiguidade. E é interessante, ele vai usar esse termo, uma vida sem ambiguidade, para dizer que é uma vida de santidade, em que você se coloca ali em completa comunhão com Jesus Cristo. Lembrando que essa comunhão que se estabelece com Jesus Cristo a ser refletida na vida cotidiana. Não é aquela comunhão que se dá só na contemplação, só entre quatro paredes, ou só ali na sacristia. Não. É uma comunhão que se estabelece com Cristo levada para a vida, para a existência própria da vida. Então, uma vida sem ambiguidades, na concepção Paul Tillich, é o que nós hoje chamamos uma vida em santidade. Ou seja, é uma vida que não tem contradições. Em todos os processos da vida, há um elemento essencial, ou seja, uma bondade criada, e essa bondade criada, ela está presente em todo ser humano, ou seja, Deus, quando cria o ser humano, ele dota o ser humano dessa capacidade de praticar o bem e evitar a prática do mal, a qual nós chamamos
né, da lei natural, inscrita no coração do ser humano no momento que ele é criado, e um elemento existencial, ou seja, a existência humana no mundo profano, que é o que ele chama de alienação. Ou seja, nós somos criados para a bondade, mas estamos sujeitos, né, àquilo que é próprio da existência e que aliena o ser humano. E que estão de tal forma mesclados que nenhum nem outros são efetivos de modo exclusivo. Aquela questão que o apóstolo Paulo vai trabalhar com essas duas realidades, ou seja, bondade criada e alienação, quando ele fala do homem velho e do homem novo. O homem velho é um homem submetido a esse elemento existencial, que é alienado. Ou seja, o que é alienado? Fora daquilo que ele é predestinado a ser, uma pessoa boa, que é o homem novo. É um homem totalmente ali regenerado pelo batismo. Então, Paul Tillich, ele vai fazer uma adaptação dessa própria teologia, né, de Paulo, né, dessa comparação do homem velho com o homem novo, e dá para a gente ver assim esse paralelo entre o homem velho, que é esse elemento existencial alienado, e esse elemento essencial, que é a bondade criada, que é o homem novo, que faz valer, né, essa prática, essa tendência para a prática do bem. Aqui, pela força do batismo, ali, por força do batismo, ele vai acionar esse elemento essencial que tem dentro de si, que leva ele a praticar o bem. Então, a vida se torna ambígua porque sempre inclui elementos essenciais e existenciais, ou seja, o ser humano é ao mesmo tempo um homem bom, mas também é pecador. Ele traz dentro de si a bondade, mas também é tendente a praticar atos maus. A condição mesma do ser humano é essa, né? E a resposta que ele vai dar a Deus vai depender de qual ênfase ele vai dar, se é em relação a esse elemento existencial ou em relação ao elemento essencial. Mas a verdade é que nós trazemos dentro de nós essa dupla tendência, né? E que marca a condição humana, que Paulo vai dizer, né? Me proponho fazer o bem, Paulo vai dizer, faço o mal que não quero e deixo de fazer o bem que quero. Mostra claramente, né, essa vida ambígua, essa situação ambígua que tem dentro do ser humano, que faz parte da própria condição do ser humano. Então, só para ilustrar para vocês sobre essa questão da ambiguidade da vida, que é próprio da condição humana, então nós temos aqui o princípio da miséria e da grandeza do homem, né, que Pascal vai falar, né? Essa miséria e grandeza do homem é o que marca a condição humana. Ou seja, o homem é grande ao reconhecer a sua miséria. Essa é a lógica de Pascal. E é miserável a reconhecer-se como grande. Ou seja, quando você dá uma ênfase maior ao ser em relação ao ter, você é grande. Ou seja, vai conhecendo que você é reconhecendo que você é pequeno, que você é totalmente dependente de Deus e tudo, você se torna grande. Mas, ao reconhecer-se como grande, ou seja, principalmente quando a pessoa elege o ter acima do ser, né, aí ele é pequeno, ele é miserável. Então, esse princípio da miséria e da grandeza do homem vai depender de como ele vai tratar dentro de si esses dois estados, esses dois elementos. O elemento essencial, que é parte da essência a qual o homem foi criado, a imagem e semelhança de Deus, e o elemento existencial, que é próprio do mundo profano, ou seja, que é próprio do pecado. Então é muito interessante esse princípio de Blaise Pascal da miséria e da grandeza do homem. E que mostra claramente isso aí, Jesus mostra claramente isso aí na passagem ali do fariseu e do publicano. Que o publicano, ao se reconhecer um miserável, ou seja, um pecador, ele se torna grande aos olhos de Jesus, ao passo que o fariseu, né, pela hipocrisia do fariseu, por se julgar que não é pecador, ele se tornou pequeno aos olhos de Jesus. Então é muito interessante esse princípio da miséria e da grandeza do homem de Blaise Pascal, porque ele vai trabalhar exatamente nessa questão, nessa briga interna que o homem tem dentro de si, entre aquilo que ele é na sua essência e aquilo que tende a ser na existência devido às influências próprias da cultura, do meio no qual ele vive. Então é reconhecendo-se pequeno que ele vai ser grande.
e ao reconhecer-se grande, ele se torna pequeno. Isso é muito interessante. Trago para vocês essa questão que eu trabalhei recentemente, essa questão da miséria e da grandeza do homem, Blaise Pascal, né, em alguns dos meus escritos, e ilustro para vocês como dá para você começar a dialogar com essas ideias. Olha, nós temos aí, no mínimo, nós temos a ideia do homem velho e do homem novo de Paulo, que dá para fazer, aplicando o método da correlação do próprio Paul Tillich. Nós temos o homem velho e o homem novo de Paulo. Nós temos o fariseu e o publicano, só para ilustrar isso aqui. E temos esse princípio da miséria e a grandeza do homem. Exatamente porque vai trabalhar com essas duas situações. A situação do homem enquanto pecador, né? E a situação do homem que é redimido e que é conduzido a uma vida na sua essência. Então, quando acontece de sobressair o elemento existencial, ou seja, que quer passar por cima do elemento essencial, nós temos aí o homem velho que está tentando, né, superar o homem novo. E temos ali, né, naquele cenário da sinagoga, o fariseu que está tentando se sobressair em relação ao publicano. E aí agora a gente entra naquilo que é a essência dessa obra do Paul Tillich, que eu gosto muito do Paul Tillich. Eu citei ele no meu trabalho de pós-doutorado, na minha pesquisa pós-doutoral, e eu gostei muito dele. Ele é um autor assim que de todos os que nós vimos até agora, dos que nós vimos até agora, né, todos assim, porque nós vimos o Karl Barth e o Rudolf Bultmann, eu me sinto mais à vontade assim em estudar Paul Tillich. Então, sobre a vida sem ambiguidades. É uma vida perfeita, aquilo que eu falei para vocês, uma vida em santidade. Está latente em toda parte, o anseio de toda criatura pela realização não ambígua de suas possibilidades essenciais. Ou seja, o ser humano está sempre em busca de sentido para a sua vida, ele está sempre em busca de superar-se, né? Ele transcende a si próprio em relação sai à busca de Deus e quer ter uma vida plena, ou seja, quer ser feliz, levar uma vida o máximo possível próximo daquilo que é o ideal de vida para qualquer ser humano. Ou seja, ele quer ter uma vida por excelência. E essa vida por excelência se dá na completude, né? O ser humano que é incompleto se dá na completude em Deus. Na sua completude em Deus. Ele, como ser humano incompleto, ele só vai encontrar a sua completude em Deus. Então, o ser humano é o único que tem consciência dessa vida por ser portador de Espírito. Ou seja, ele tem dentro de si o Espírito Santo, né, que Jesus prometeu aos seus discípulos ali, para assessorar seus discípulos no momento da evangelização, recordando todas as benesses que Deus realizou em favor da humanidade. Então, ele tem ali dentro de si o Espírito que vai diferenciar dos demais, né, seres que estão aí na cultura, que são os animais. Então, a resposta a essa busca do ser humano, né, pela vida perfeita, que é o que eu diria para vocês assim, na linguagem já ali da logoterapia de Viktor Frankl, que é uma vida com sentido, ou seja, uma vida plena de sentido, é o que ele vai chamar de experiência da revelação e da salvação. Ou seja, a resposta a essa busca é a experiência da revelação e da salvação. Vai trabalhar com a revelação e também com a salvação que se dá em Jesus Cristo. Então, a ambiguidade da vida é experimentada em todas as dimensões do ser humano. Participa em todas elas e as experimenta dentro de si mesmo como ambiguidades das funções do Espírito. Ou seja, aquilo que é próprio do Espírito, que vem do alto e que eu não pratico. Né? Da moralidade, né? Da cultura e da religião. Da moralidade, os princípios morais que eu tenho princípios éticos e morais que eu tenho que viver. Né? Aqueles estabelecidos pela cultura, principalmente a questão ética, né, o ser ético dentro da sociedade, no estabelecimento ali, na tessitura de relações que nós estabelecemos com o outro dentro da sociedade, o que espera de você nessas relações, né, e da própria religião. Então, essa ambiguidade da vida, você vai experimentar ela em todos os sentidos, né, como ambiguidades, ou seja, como se fosse um desvio de função que é próprio daquele que estão, né, agindo no Espírito.
Então, a partir do momento que meu interior, que a voz de Deus a falar na minha consciência pede para eu fazer uma coisa e eu estou fazendo outra, isso caracteriza-se como uma ambiguidade própria da vida. Então vocês vão se identificando muito bem em relação a essas coisas, né, que ele está falando ambiguidade da vida, então é uma vida que não é voltada à santidade, ou seja, a vida do pecado, a vida que é própria do ser mundano, né, não do ser que está aí em comunhão com Jesus Cristo, em comunhão com Deus. Então a busca por uma vida sem ambiguidade, que é o que eu diria, mais uma vez na perspectiva de Viktor Frankl, que é um tema que eu gosto muito, inclusive até formei um grupo que está em franco crescimento aí na internet, né? Que é no Facebook, que é Religião e Sentido da Vida. Então eu trabalho muito com essa questão do sentido da vida. Então a busca por uma vida sem ambiguidade é a busca por sentido da vida. Ou seja, o ser humano ele só vai ter sentido da sua vida no momento em que ele preenche o vazio existencial que ele tem dentro de si com Jesus Cristo, o único que vai preencher esse vazio, ou seja, só Deus. Então, é fruto dessas experiências, ou seja, a partir do momento que eu percebo a minha completude no mundo, que eu percebo que eu sou um ser pecador e tudo mais, é que eu vou me lançar a essa busca por uma vida sem ambiguidade. É a partir do momento que a minha consciência diz, olha, a vida que você está levando vai te conduzir ao caos, vai te conduzir ao abismo, vai te conduzir, eu não gosto desse termo, mas vai te conduzir ao inferno. Né? E a mesma história do quando Jesus se coloca como eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus se põe como caminho, ele está se colocando como um modelo máximo a ser seguido. Ou seja, você vai traçar um itinerário de vida, de caminhada espiritual, né? Tendo ali como parâmetro, como medida, Jesus Cristo. Então, a busca por essa vida sem ambiguidade, né? É uma busca por uma moralidade sem ambiguidades também. E por uma cultura também não ambígua, reunidas a uma religião também sem ambiguidade. Então veja bem, essas três esferas aí, a questão ética e moral, a questão cultural e a questão religiosa. Hoje nós estamos vivendo um problema seríssimo com essa religião que se dá no sentido ambíguo. Por quê? Nós percebemos nas redes sociais posicionamentos de pessoas, quero a missa de volta. Eu quero a missa de volta, eu quero a Eucaristia, não sei o que tem. Pessoas que às vezes nunca recebem a comunhão, que está ali na igreja nem comunga, mas quando está numa situação dessa quer reivindicar tudo. E aquelas pessoas que são mais tranquilas ali, que estão estabelecendo ali uma solidariedade com aqueles que não podem comungar sacramentalmente, né? E que está fazendo disso uma oferta agradável a Deus. Claro, nós podemos ofertar até aquilo que nós não temos como oferta agradável a Deus. No momento, nós não temos Eucaristia, mas podemos colocar no altar do Senhor essa vontade de estar recebendo o corpo e sangue de Jesus Cristo. E nós estamos estabelecendo ali uma comunhão espiritual, um momento que a gente também está solidarizando-se com as outras pessoas. E eu acredito assim, mesmo reconhecendo o valor que tem a Eucaristia, mas depois que vencida essa pandemia, dificilmente nós vamos ficar aí dizendo, mas eles não têm a comunhão sacramental, não é a mesma coisa. No mínimo nós não vamos mais falar isso. Nós vamos nos lembrar da dor que nós sentimos pela falta da Eucaristia, de termos que nos submeter a uma comunhão espiritual e saber o que significa essa comunhão espiritual. Ao experimentar isso, no mínimo depois nós não vamos nos referir àqueles que não podem recebê-la sacramentalmente. Então nós estamos vivendo essa ambiguidade agora, em posicionamentos de pessoas religiosas que servem-se da religião e se aproxima da política de uma forma diferenciada, né? Ou comportar-se perante a política de uma forma conservadora ou progressivamente, mostra a ambiguidade própria da religião. Então, a religião é o ponto de partida para a vida sem ambiguidade. Olha bem que coisa interessante. Quando ele vai trabalhar com a cultura, vai trabalhar com a cultura, ele vai valorizar a religião. Porque ele sabe que a religião é um pilar de sustentação da sociedade. Nós sabemos que ao lado da família, a sociedade tem dois pilares de sustentação, a religião e a família. A família como célula de vida, né, como
um laboratório de vida ali, como onde gesta o ser humano, tanto para viver na sociedade quanto para viver na religião. E a própria religião, com seus valores, né, ali com a sua função social que exerce em relação à sociedade. Sobretudo no sentido de concorrer para que a sociedade tenha saúde, ou seja, seja uma sociedade sem contradições, ou seja, sem ambiguidades. Então a religião é um ponto de partida para uma vida sem ambiguidade. Por quê? Ela vai nos oferecer aquilo que é de essencial para nós. A busca por sentido da vida, a busca por Deus, a busca por conhecer a mim mesmo e tudo. Eu vou encontrar respostas ali na religião. É na alta transcendência da vida, no âmbito do Espírito, que eu vou encontrar a resposta para a minha busca por sentido da vida. Então a religião é o lugar em que o ser humano começa a busca pela vida sem ambiguidades. Vai receber dela a resposta à sua busca. Ora, eu me sinto incompleto, eu me sinto um ser inacabado. Onde é que eu vou encontrar isso? Eu não vou encontrar isso assim de uma forma mágica, de uma hora para outra, sem ajuda externa. Não, eu tenho na religião essa resposta que eu procuro. A religião vai me oferecer a resposta daquilo que anseia o meu coração. Ou seja, ela vai me oferecer Deus. E ela vai se propor a ser um elo de ligação entre mim e esse Deus. Então, daí a importância da religião na busca, né, por essa vida sem ambiguidade. Porque ela vai me oferecer os valores que vão me conduzir a uma vida sem ambiguidade, ou seja, uma vida de santidade. Ela vai me oferecer os textos sagrados. Quando eu estou falando de religião aqui, não estou falando só do cristianismo, falando de todas as religiões. Tem essa Poutilho que está trabalhando com a cultura, ele não está trabalhando só com a cultura ocidental. Está refletindo aqui toda a cultura e dentro dela o elemento religião. Ele não está citando aqui o cristianismo em si nesse momento. Então vale para toda religião isso aí. Alta transcendência da vida no âmbito do Espírito. Porque a religião ela vai tratar, vai ter como objeto da sua reflexão, da sua proposta, Deus e aquilo que acarreta o crer em Deus. Ou seja, uma série de valores, de doutrinas e de dogmas a ser seguido pelos crentes, né? Por aqueles que são seguidores de uma determinada religião. Então a resposta que a religião dá não se identifica com a própria religião. Porque ela também tem as suas ambiguidades. Eu dizia agora. Né? Essa ala progressista e a ala conservadora dentro da igreja mostra a ambiguidade que tem dentro da religião. Então a resposta que ela dá não é ela mesma quem fornece. É Deus, é a revelação, são os textos sagrados. Então a própria religião ela vai oferecer aquilo que ela dispõe, né? Que compõe ali o conjunto de crenças que ela defende. Então nós temos que a resposta que a religião dá não se identifica com ela, vai além dela, transcende a própria religião. Porque a religião ela é um elemento da cultura e compõe a cultura. Enquanto tal, ela está sujeita também a ambiguidades. Então a religião ela não se dá no seu estado de perfeição. Né? Eu citava ainda há pouco para vocês essa questão nas redes sociais, de um se posicionar de uma forma ou se posicionar de outra, né? Religiosamente, se posicionando politicamente, mais baseado em que? Na religião. E também a religião é ambígua, mas ela vai ter aquilo, no caso do cristianismo, por exemplo, o depósito da fé que foi confiado à Igreja Católica transcende a própria Igreja Católica. Então o que ela vai oferecer aos seus fiéis? Exatamente o depósito da fé. Por muitos anos ofereceu aos seus fiéis aquilo que foi próprio da sua reflexão teológica, dogmas e doutrinas. Mas depois do Vaticano II oferece aquilo que é a essência e a razão de ser cristã, que é o depósito da fé. Então a realização da busca da vida sem ambiguidade vai transcender não só a religião, mas qualquer forma ou símbolo religioso no qual ela se expressa. Então a religião ela usa de uma linguagem para se comunicar. Essa linguagem para se comunicar, ela é profundamente simbólica, então ela vai utilizar de simbolismo. Um cálice, por exemplo. O cálice é uma taça onde os nobres, né, romanos bebiam ali, sorviam ali seus vinhos. E os ricos também usam dessas taças, né, de ouro e tudo para poder tomar ali suas bebidas.
Então, o que Paul Tillich está querendo dizer aqui? Que essa busca por uma vida sem ambiguidade, ela não vai parar ali no símbolo, não vai parar na religião, não vai parar no símbolo, não vai parar ali no rito, vai transcender tudo isso aí, vai ir além, né, daquilo que o símbolo significa existencialmente, para contemplar aquilo que ele significa transcendentalmente. Ou seja, em termos existenciais, o cálice é apenas uma taça comum. Mas aqui no sentido dessa vida sem ambiguidade, que o Paul Tillich está dizendo, que transcende o que o símbolo é na sua objetivamente, né, vai buscar alcançar a essência daquilo que representa a taça. Ou seja, naquele momento ali da última ceia, Jesus Cristo serviu-se daquele cálice para dar de beber, né, aos seus discípulos. Então vai remontar, ou seja, vai representar aquele mesmo momento ali, né, que nas mãos do sacerdote, aquele cálice nas mãos do sacerdote, a gente visualiza pelo poder que tem ali, que é investido no sacerdote, né, de agir em persona Cristo, que é o próprio Cristo que está dando de beber aos seus discípulos, né, seus apóstolos. Então a expressão da vida sem ambiguidade, ela tem 3 símbolos principais, lembrando a vocês. A expressão da fé cristã, ela é profundamente simbólica, usa de uma linguagem simbólica. E eu faço uso disso aqui no momento que eu estou ali no campo da esperança, né, fazendo as minhas homilias ali das Ezequias. Eu faço uso constante dessa questão. Eu explico, olha, a expressão da fé cristã na Igreja Católica, ela se dá de uma forma profundamente simbólica. Isso para mostrar, naquele momento que eu vou aspergir o corpo do defunto, eu explico para eles qual que é o simbolismo dessa água aqui, que é retirada da pia batismal, que agora eu vou aspergir o corpo de fulano, né? Eu digo, no momento do batismo, você mergulha na água como criatura e dela emerge como filho de Deus. Assim também que quer significar, né, essa água que é retirada da pia batismal, quer significar o mergulho dessa pessoa para a morte, para dela ressurgir pela ressurreição em Jesus Cristo. Então ali eu vou explicar um pouco essa questão da linguagem simbólica conforme a qual nós expressamos a fé cristã. E Paul Tillich vai fazer uso disso aí. Então, que é produzido pelo simbolismo religioso, nesses 3 símbolos principais. O Espírito de Deus, o Reino de Deus e vida eterna. Então são 3 símbolos que ele trabalha transcendentes, né? E em interação recíproca, sempre interação recíproca, e que são respostas que a revelação dá à pergunta pela vida sem ambiguidade. Ou seja, eu vou encontrar as respostas à minha busca por uma vida uma vida com sentido, ou plena de sentido, ou seja, uma vida santa, uma vida sem ambiguidade. Eu vou encontrar essa resposta no Espírito de Deus que está dentro do meu coração, né? Ali a recordar aquilo que Deus fez em meu favor. O reino de Deus, ou seja, tudo aquilo que Deus, o projeto de Deus para a vida humana, né? Que é a instauração de um reino de amor, de justiça e de paz, ou seja, tornar a realidade social, tornar a sociedade, né, toda pautada na justiça, na caridade, né, no amor, né, na solidariedade humana, que são os valores próprios do reino de Deus. E a proposta de vida eterna, ou seja, a vida que Jesus me oferece, né, no momento em que eu aceito ser discípulo dele e aceito levar uma vida sem ambiguidades, ou seja, totalmente conformada com o coração de Jesus. Ou seja, eu vou conformar minha vida ao coração de Jesus, de forma que o meu agir, que eu próprio seja canal de graça a alcançar as pessoas, né, em qualquer lugar que elas estejam. Não importa que seja fisicamente, não importa qual ambiente, não importa que seja através das redes sociais. Mas eu me proponho nessa vida sem ambiguidades, nessa busca de uma vida sem ambiguidades, a ser canal de graça para os meus irmãos, ou seja, a ser espelho, né, a refletir a própria imagem de Cristo dentro da sociedade. Então é muito interessante a gente associar essa questão da vida sem ambiguidade com o ser cristão na vida cotidiana.
Porque é exatamente isso que a nossa igreja espera de nós. Que nós sejamos não cristãos de sacristia, né? Não cristãos de fim de semana, mas cristãos na vida cotidiana. E aí sim vai acontecer aquilo que o Papa Paulo VI fala do encontro entre o Evangelho e a cultura, ou seja, do encontro entre a fé e a cultura, que ele lamenta que não acontece na nossa época. E é o que Paul Tillich está tratando aqui. A relação entre a fé e a cultura se dá exatamente através dessa vida sem ambiguidade, né? Na vivência dessas três realidades em nossa vida: o Espírito Santo, né? O reino de Deus e a vida eterna. Trabalhando aí os três símbolos dessa vida sem ambiguidade. A questão da presença espiritual refere-se à dimensão espiritual intra-histórica, ou seja, aquela dimensão que está dentro ali da própria história da vida humana, da existência. É a presença da vida divina na vida da criatura. É resposta às ambiguidades da vida do espírito humano. Ou seja, no momento em que eu faço alguma coisa errada, algo dentro de mim vai me acusar. Olha, você fez isso errado. Que é a voz interior de Deus que fala no nosso coração através de quem? Do Espírito Santo, que foi prometido por Jesus aos seus apóstolos. E que é o motor que conduz todos nós, né, à prática da missão que nos foi dada, ou seja, de evangelizar o mundo. Então é muito importante isso aqui. Essa presença espiritual de Deus em nós através do Espírito Santo. E é resposta às ambiguidades da vida do Espírito Santo. Está diretamente correlacionado, olha aqui, o método da correlação está diretamente correlacionado com as ambiguidades da vida sob a dimensão do Espírito. Ainda que, devido à unidade multidimensional da vida, se refira indiretamente a todos os âmbitos. Ou seja, em todos os sentidos, não importa onde quer que eu esteja. Qualquer lugar que eu estiver, essa presença espiritual ela está dentro de mim e tem que prevalecer, né? Ou seja, há uma unidade em tudo que eu for fazer. Significa aquilo que eu sempre prego também nas minhas homilias do batismo. Eu sempre estou ilustrando as coisas, né? Mas principalmente da minha vida como diácono. E o que se espera de um batizado? Que ele seja a diferença, que ele faça a diferença no mundo lá fora. Ele faça a diferença. Ou seja, o que é ser cristão no mundo de hoje? Né? É você refletir Jesus Cristo dentro da sociedade. É você agir de modo cristão. Como é que é agir de modo cristão? Eu vou deixar de fazer as coisas que eu gostava de fazer? Gostava de jogar um baralho, gostava de jogar um dominó, gostava de jogar futebol, gostava de jogar sinuca. É isso que a igreja nos pede? Não, de forma alguma. De forma alguma. O que a igreja nos pede? Que nós façamos tudo aquilo que a gente gosta de fazer, desde que não sejam as coisas erradas, mas fazer de um modo agradável, de um modo correto. Por exemplo, se eu bebo, eu vou sair com os meus amigos, eu vou beber. Eu não vou beber de forma a cair, de forma a fazer escândalo, escandalizar minha família, né? A colocar minha família em ridículo junto aos meus amigos, né? Ou seja, expor minha família ao ridículo junto aos meus amigos. Eu vou beber de forma moderada. Se você é jogador de futebol, agir de modo cristão significa que você, por exemplo, coitado do Neymar, né? O cara com a perna dele ali, eu vou entrar com tudo ali para quebrar a perna e não utilizar o ganha-pão dele, né? Ou seja, eu não posso fazer isso. Então, se eu sou jogador de futebol, eu não vou entrar na canela do sujeito para poder quebrar a perna dele. Isso significaria, né, inutilizá-lo profissionalmente. Se eu sou um médico cristão, do jeito que eu cobro, né, um determinado valor para atender alguém na minha clínica, de renome e tudo, porque eu fiz meu nome e cobro aí meus R$500 aí de consulta, se chegar um pobre na minha clínica, eu vou atender de graça. Isso é agir de modo cristão. Então, é a forma de você agir dentro de qualquer esfera da sociedade, né, manter essa unidade cristã. Ou seja, manter essa unidade na vida que a vida espiritual nos confere. Em tudo, eu ser cristão. Em tudo que eu fizer, fazer de modo cristão. A questão do reino de Deus vai englobar a presença espiritual e a vida eterna.
os três estão ali em correlação. A presença espiritual, o reino de Deus e a vida eterna. Onde tem um, vai estar os outros dois. Então vai englobar esses dois. Engloba a presença espiritual e a vida eterna. A presença espiritual se dá sempre em vista à vida eterna, tendo o reino de Deus como a prática que você deve assumir. Então é a resposta às ambiguidades da existência histórica humana em todas as esferas da vida. O símbolo do reino de Deus abarca a luta pela vida, da vida sem ambiguidades, contra as forças que a provocam e também a realização última para a qual a história se encaminha. Então, o reino de Deus diz respeito à existência humana, aquilo no qual o homem se ocupa no dia a dia. Ou seja, enquanto a presença espiritual faz parte do meu interior, em vista sempre a vida eterna que faz parte do transcendente, nós temos o reino de Deus, que é o mundo da cultura, que é a implantação de uma realidade completamente nova, sem ambiguidade, distinta daquilo que nós temos hoje dentro da sociedade. Então é o projeto de vida que eu tenho, pessoal, para contribuir para que esse reino de Deus ele se instaure na sociedade. Então, o reino de Deus tem a ver com o meu projeto de vida, ou seja, com a prática da fé. Espiritualmente, ou seja, pela presença de Deus na minha vida, ele me faz, constantemente ele me faz um convite. E exige de mim uma resposta. E essa resposta ela é dada na vida cotidiana. Como é que se dá a resposta na vida cotidiana? Cooperando na implantação do reino de Deus aqui na Terra, ou seja, eu tenho que viver uma vida de amor, de justiça e da caridade, junto aos meus irmãos na sociedade, em vista à vida eterna. Então, pode-se dizer assim que o reino de Deus é o lugar onde eu vou, de fato, expressar essa minha presença espiritual. E vou ter como prêmio disso a vida eterna. Então, a vida eterna refere-se à dimensão escatológica, transhistórica, ou seja, vai transcender a própria história. E engloba as duas dimensões anteriores, espiritual e histórica. Então as três estão em correlação, ou seja, mantém uma relação dialética. Significa a superação das ambiguidades da vida para além da história, ou seja, a história é o momento presente que eu estou vivendo. É o momento em que eu vou cooperar com Jesus Cristo na implantação do reino de Deus, que se dá através da história. E para além da história, ou seja, é a realidade transcendente. Então a vida eterna já não faz parte do viver da vida cotidiana mais. Ela já é resultado da vida que eu tive aqui na Terra. Ou seja, a vida eterna, ela se refere, ela é o prêmio que eu vou receber por eu ter cooperado com Jesus na implantação do reino de Deus aqui na Terra. Eu poderia dizer assim que a presença espiritual ela concorre para que eu, vivendo na plenitude o Evangelho, procurando viver em plenitude o Evangelho e expressando aquilo que o Evangelho me pede para fazer, ou seja, o Evangelho sempre está exigindo uma resposta a ser dada na vida prática, e nesse momento que eu dou uma resposta à vida prática, eu estou implantando o reino de Deus aqui na Terra. Então, em tudo eu tenho que concorrer para a implantação do reino de Deus, se eu quiser alcançar a vida sem ambiguidade e, por fim, ter a vida eterna. Então, mesmo que às vezes a gente pode dizer, mas olha, nós somos pecadores por excelência. Perdão, nós somos condicionados ao pecado. E a gente nunca vai conseguir ser plenamente, levar essa vida sem ambiguidade de modo pleno. Mas só o fato de nos lançarmos à busca cotidiana, só o fato da gente ter a sensibilidade de ouvir essa voz de Deus que está dentro do nosso coração, a dizer, olha, isso que você está fazendo não está certo, e a gente procurar se corrigir, já nos lança, necessariamente, já nos lança essa vida eterna. Não significa que o ser humano sempre vai levar essa vida ambígua, mas ele sempre vai estar lutando para vencer, para aquilo que seja a essência da sua vida, que esteja superando aquilo que é próprio da existência. Então a vida sem ambiguidade ela se dá nessa imanência mútua, nos três símbolos. Ou seja, e é interessante isso aqui,
Onde há presença espiritual, há o reino de Deus e a vida eterna. Onde há o reino de Deus, há a vida eterna e a presença espiritual. E onde há a vida eterna, há reino de Deus e presença espiritual. É interessante isso aqui. É aquela síntese que Jesus faz de toda a lei do Antigo Testamento. Interessante isso. Ou seja, você praticou o amor, você já viveu todos os outros mandamentos da lei de Deus. O princípio é o mesmo que se aplica aqui, né? O princípio é o mesmo. Se você faz com que essa presença espiritual se dá de fato dentro do teu coração, meu irmão, você já está aí, né? Já se lançando à implantação do reino de Deus e também já experimenta essa vida eterna dentro de você. Aquela paz interior que nós alcançamos no nosso coração é exatamente já um indício do que vai ser a vida eterna. Então nós estamos em qualquer uma dessas situações aí, presente dentro do nosso coração, já está, né, toda a realidade da nossa salvação. Então há o reino de Deus e vida eterna onde há presença espiritual. Onde há reino de Deus, há vida eterna e presença espiritual. E onde há vida eterna, há reino de Deus e presença espiritual. Ou seja, não existe uma sem a outra. E é interessante isso aqui, que dá de uma forma tríplice, e lembra também a questão da Trindade, que remete à questão da Trindade, né? Onde está o Pai, está o Filho e está o Espírito. Onde está o Filho, está o Pai e o Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo, está o Pai e o Filho. Então essa questão é muito forte assim para a gente. Então a ênfase é diferente, mas a substância é a mesma. Olha, nós estamos trabalhando aqui. Pessoas diferentes da Trindade, mas a substância é a mesma. Ou seja, um só Deus, em três pessoas distintas. Então essa ênfase é diferente. Então ele vai aplicar praticamente o mesmo princípio que se aplica ali na descrição da Trindade, né? Então, embora a ênfase na presença espiritual seja diferente do reino de Deus e vida eterna, a presença espiritual vai conduzir à prática da fé em vista à vida eterna. Então é uma vida sem ambiguidade. Então é isso que nós precisamos de ter na nossa vida, né? Buscar ter na nossa vida. E Paul Tillich que nos ajuda muito sobre isso. Eu duvido que algum de vocês aí, aquilo que eu disse para vocês anteriormente, quando ele vai fazer uso da filosofia existencial e tudo, né? Não repare isso não, porque isso que ele coloca é uma coisa muito importante para nós, para a nossa vida, né? Trabalharmos com essa questão da presença espiritual, a questão do reino de Deus, que é o encontro da fé com a cultura, e em vista que a vida eterna. Então, no momento em que eu estou, né, valorizando essa presença espiritual dentro de mim, eu já estou sendo lançado a praticar o amor, a justiça e a caridade. E naquele momento, Jesus não morreu em vão na cruz. A salvação, de fato, ela vai existir para mim. De fato, eu estou abraçando a salvação que Jesus me oferece. Mas a partir do momento que eu não reconheço isso aqui, né, é como se eu estivesse pregando Jesus novamente na cruz. É como se fosse, para mim, Jesus morreu em vão. Porque eu não estou abraçando, eu não estou acatando a salvação que ele me oferece. Então essa vida sem ambiguidade, que é traduzindo a vida em santidade, né, é você viver a realidade do homem novo, do homem redimido, do homem regenerado ali pelo batismo. É o que nós temos que buscar hoje no dia a dia. Então até a semana que vem, né, nós vamos dar continuidade aí ao Paul Tillich. Espero que vocês tenham uma santa e abençoada semana. Obrigado.